6h28 da manhã, estão 8 graus negativos e finalmente chegou a altura de ir à DMZ, que é uma das coisas mais esperadas desta viagem. Para quem não sabe, a DMZ é a zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Por isso hoje vou estar o mais perto possível da Coreia do Norte. Os bancos são aquecidos, o aquecimento vem dali, debaixo dos bancos, e como os bancos são de uma superfície metálica, eles estão super aquecidos. E agora é hora de sair, por isso saiu cedo. São agora 7h05 e já arrancamos. A pontualidade asiática é bem diferente da nossa. Eu cheguei às 6h59 e já me estavam a ligar. Mas consegui. Corri muito, mas cheguei a tempo. E já estamos agora a caminho da DMZ. It was very easy. It took only 3 days to take our capital, Seoul. And in 2 months, North Korea occupied 90% of the southern area. Arrependi-me seriamente de ter deixado as luvas no autocarro. Mas pronto, são agora 15 minutos aqui. É a primeira paragem. E aqui começa o tour da DMZ. Eu voltei aqui atrás para começar do início. Está muito frio, eu não tenho as minhas luvas nem o casaco, deixei no autocarro. Mas também, como já só temos mais 15 minutos aqui, acho que não vale a pena ir buscar. E aqui começam verdadeiramente os primeiros pontos turísticos. Aqui com a linha de caminho de ferro, que é precisamente aqui que começa, ou que acaba, dependendo do ponto de vista, e que fazia a ligação à Coreia do Norte, como dá para ver ali no mapa. You say I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so well. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really your us. Esta ponte aqui chama-se Ponte da Liberdade, porque considerava-se que quando os norte-coreanos conseguissem passá-la, estavam finalmente livres. Já do outro lado, existe a ponte de não retorno, porque considerava-se que a partir do momento em que as pessoas passassem aquela ponte, já não conseguiam voltar ao sul. E esta aqui é a tal Ponte da Liberdade. Não é possível passar para mais esta linha. E ali é o rio, que dá para notar que está completamente congelado. E aqui no início da ponte, a fazer a guarda, temos uma soldada em representação da Coreia do Norte. E aqui o soldado em representação da Coreia do Sul. In the front, you can find the South Korean soldiers. Say hello to them. Hi. The Catholic only 16-17%, but every army base we have a church. Because when soldiers go to church, they can get a free snake, free chocolate pie. So one day they become the Christian, one day they become the Buddhist. Depends on the snake. E agora chegou o momento em que um claustrofóbico vai entrar num túnel de 1,5 m de altura durante 20 a 30 minutos e percorrer não sei quantas centenas de metros. Por isso vou tentar ser o primeiro para fazer aquilo muito mais depressa e sair o mais depressa possível. Eu já digo como é que foi o túnel, mas primeiro mostrar a loja que temos aqui no final do túnel com merchandising.
São t-shirts. Tem chapéus, tem gorros. Tem aqui pinos para a mochila. Pulseiras. Bolas de futebol. Garrafas de álcool. Canetas em forma de espingarda. E é muito fixe. Aqui os bonecos a imitar os militares norte e sul-coreanos. Aqui mais armas. Oh, very nice. Aqui tem bonecos de militares. Aqui tem porta-chaves em forma de granada. Em forma de pistola. Aqui tem pinos. 4.000, 7, 14, 21, 28, 2,80€ cada pino. Estes aqui já são mais caros. Apitos. E aqui imãs para o frigorífico. DMZ de chocolate. E depois tem aqui a parte dos doces e da comida. Eu vou ver o que é que vou comprar, até porque às 11h20 tenho de estar no autocarro, por isso já volto. E não sei se conseguem perceber, mas aqui está tanto frio que está a nevar. Aliás, ali tem restos de neve ainda e estão a cair agora alguns flocos. Agora vamos até o observatório, que é onde tem a melhor vista. So around the 12 o'clock direction, you can find the North Korea flag. Can you find it? Actually, today you're quite lucky because it's hard to find the North Korea flag. Because flag itself, it's more than 200 kilograms. So normally we cannot find this, so that's why I print out. E ali embaixo foi onde nós estivemos no túnel e atravessámos nesta direção e fomos quase até à zona do rio. E ali ao fundo, a cerca de 22 km, fica uma das maiores cidades norte-coreanas. Ali fica uma pequena vila e com os binóculos dá para ver inclusive as pessoas andar na rua e andar de bicicleta. Ali é a bandeira da Coreia, como provavelmente ouviram é a segunda mais alta do mundo, se não me engano, porque a primeira fica mesmo ali, que é da Coreia do Norte. Sempre que a Coreia do Norte subiu 1 metro, a Coreia do Sul subiu outro metro a bandeira. A Coreia do Norte subiu 1 metro, a do Sul outro metro. Mas recentemente a Coreia do Sul desistiu e então a Coreia do Norte ficou com a bandeira mais alta do mundo. Tem nevado aqui e por isso ainda está aqui resto de neve. Quando chegámos caiu alguma neve, mas pouca. E depois deste lado temos a Coreia do Sul. E ali onde está a bandeira foi uma cidade de propaganda criada pela Coreia do Norte, ou seja, uma cidade onde as casas estão completamente vazias, estão só erguidas e onde não mora nem nunca morou ninguém. Foi criada para dar o cenário de riqueza e de prosperidade. No entanto, a cidade real está ali naquela direção, onde fica também uma fábrica, onde trabalhavam norte e sul-coreanos. E agora são 12h18, apesar de ter até às 12h25, não vou arriscar e vou sair já, para não chegar atrasado outra vez. E o problema é que eu não tive culpa, porque como entramos no túnel sem telemóveis, sem máquina, sem nada, eu não tinha os telemóveis comigo, estavam dentro da mochila, e quando dei conta das horas já passavam 6 minutos. Porque estamos E aproveito enquanto estamos aqui à espera para mostrar o que comprei. Foram, se não me engano, 58.000 wons, ou seja, cerca de 40€. É um bocado, mas já. Comprei estas batatas de wasabi. Comprei esta caneca com o mapa da Coreia e com coisas escritas de DMZ e cenas. Ontem comprei a bandeira da Coreia, faltava uma do Japão, que foi o outro país onde eu fui o ano passado. E depois comprei aqui este imã. Infelizmente nós não podemos ir aqui, porque as visitas estão interrompidas desde a pandemia. Só quem visita a DMZ pelo lado norte-coreano, que fica naquele edifício, é que pode ir a esta zona. Quem vem da Coreia do Sul não. Mas é um imã muito fixe. Depois comprei este pino, com a bandeira da Coreia. Comprei esta pistola. E depois, o principal motivo pelo qual cheguei atrasado, que é uma fotografia dos dois presidentes, um postal. Esta imagem é fixe. E o principal motivo pelo qual eu cheguei atrasado foi por causa disto. Selos emitidos na Coreia do Norte, ou seja, que só é possível comprar ou aqui na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte. Por isso,
foi o principal motivo do meu atraso, foi porque estive para aí 10 a 15 minutos a escolher o selo. E o problema é que havia dezenas de postais diferentes. Por exemplo, With the unification release, it takes around 5 to 10 minutes from here. por exemplo, este aqui tem só o carimbo, mas depois tem este aqui que é o mesmo preço e ainda traz mais 2 selos. Ou seja, havia dezenas e dezenas de packs diferentes. E aqui no final é a última paragem, que é uma das principais vilas norte-coreanas perto da fronteira. As pessoas estão ali a comprar gelados, mesmo estando 8 graus negativos. É incrível. Aqui tem uma loja que tem algumas coisas a mais do que tinha na outra. Mas pronto, como eu já comprei quase tudo, não vou comprar agora mais nada. Mas, yeah. E este aqui foi o que eu comprei noutra loja. Uma data de carros blindados, aviões da Força Aérea. Foi também a minha primeira vez a provar sushi. Pelo menos sushi bem feito, sem ser aquele de fast food. Oppan Gangnam Style.